Então, continuando nossas aulas de biologia, vamos fazer uma pequena revisão de fotossíntese e passamos então para a respiração. É impossível falar em respiração sem lembrar da fotossíntese porque são processos que se complementam. A fotossíntese, ela transforma a energia solar em energia química e depois na respiração eu utilizo essa energia química, por exemplo, para a produção de energia calorífica, para manter meu corpo quente, energia térmica. Então você deve lembrar que a fotossíntese ela tem uma fase clara, então nós temos aqui a presença de luz. Essa fase clara ela é mais correta ser chamada de fase fotoquímica. Então veja, a luz, a água, lá no tilacorde vai ocorrer a etapa fotoquímica, produzindo oxigênio, ATP e NADPH. Na fase independente de luz, erroneamente chamada de fase escura, o gás carbônico vai ser fixado, então essa etapa vai ser uma etapa química, e ocorrendo no estroma, ela vai dar origem a gás carbônico, a açúcares e a água. Vejam aqui, o ATP e o NADP voltam a ser ADP e NADP nesse processo cíclico. Então, o ADP volta a ATP, volta a ADP e assim por diante, formando um grande círculo para que ocorra a fotossíntese. Então, a etapa fotoquímica, ocorrendo na presença de luz, e a etapa química, tanto na presença quanto na ausência, já que ela independe da luz. Então, lembrando a fórmula básica, 6 moléculas de gás carbônico com 6 moléculas de água, gerando moléculas de açúcar e moléculas de oxigênio. Lembra que nesse processo a quebra é da molécula de água, não da molécula de gás carbônico, por isso nós chamamos de fotólise da água. No processo de respiração, ele não vai mais ocorrer no cloroplasto, mas sim numa estrutura chamada mitocôndria. Veja, a mitocôndria ela passa pela mesma hipótese endossimbiótica que o cloroplasto. Ou seja, a mitocôndria também tem DNA próprio e também tem ribossomos, indicando que no passado a mitocôndria foi uma célula procariótica que estava livre, e aí ela passou então a viver dentro de uma outra célula de forma simbiótica. As mitocôndrias, então, como nós já falamos, elas vão realizar a respiração celular, que é basicamente esse processo de produção de energia. Então, o que nós vamos ter? Moléculas de glicose, moléculas de açúcar, formando ácido pirúvico, formando também gás carbônico e formando água e liberando grandes quantidades de ATP. Veja aqui, por exemplo, 38 moléculas de ATP, que é uma quantidade bem considerável de energia. Então, a respiração ela pode ocorrer de duas formas. Na presença de oxigênio ou na ausência. Na ausência, eu posso chamar isso de respiração anaeróbia, que é um processo fermentativo. Então, pensando na respiração aeróbia, que é com oxigênio, nesse primeiro momento, então eu tenho aqui o cloroplasto, que produziu oxigênio, produziu também açúcar. Então, esse alimento, qualquer alimento, na verdade, tem como base a fotossíntese. Mesmo os alimentos animais, o animal precisou se alimentar primeiramente de uma planta. Então, a planta é a base da cadeia alimentar, são os produtores que realizam a fotossíntese. Então, se eu pego um pão, por exemplo, o pão ele tem açúcar reservado da fotossíntese. Eu pego uma carne, essa carne tem açúcar reservado da fotossíntese. Então, toda a energia do planeta vem de uma forma indireta do Sol. Até um carro para se movimentar. Um carro a álcool, o álcool veio do açúcar, fotossíntese. Um carro a gasolina veio de combustível fóssil, animais e plantas pré-históricas que morreram, fotossíntese. Então, pensando nesse processo aeróbio, lembra que aero vem justamente de ar. Nós vamos ter 3 etapas. A glicólise, que o nome já está dizendo, quebra do açúcar, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória.
Então, de uma forma bem simples, o que eu tenho aqui? Açúcar mais oxigênio, formando dióxido de carbono, água e liberando ATP. Observe que curioso que aqui é exatamente o inverso da fotossíntese. Na fotossíntese entrava CO2 e água, saía O2 e açúcar. Aqui entra açúcar e oxigênio, sai dióxido de carbono e água. Na fotossíntese, ela vai então, literalmente, produzir energia, vai guardar essa energia e depois, no processo de respiração, essa energia vai poder ser liberada e vai poder ser utilizada. Então, a glicólise vai ocorrer no citoplasma, depois, o citoácido cítrico, que é o Krebs, vai ocorrer na matriz, e depois a cadeia respiratória ocorre na crista. Ou seja, nós vamos ter em 3 locais, diferente da fotossíntese, que eram em 2. Então, a glicólise, o primeiro processo no citossol, onde vai ter a quebra da molécula de glicose. Então, está aqui a molécula de glicose. E veja que a glicose é C6. Quebrando ela ao meio, eu vou formar piruvato, que é C3. Então, veja, C3, H3, O3. Então, eu quebro essa molécula de C6H12O6 para formar essa molécula menor. Observem também que se aqui eu tenho 12 e passo para 3, vão sobrar moléculas de hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho NAD, o NAD vai virar NADH, e vou ter ainda moléculas de hidrogênio, que são moléculas que sobraram desse processo. Então, basicamente, o que aconteceu aqui? A glicose quebrou, formou piruvato e liberou energia. Veja que ela liberou pouca energia e vejam também que ela gastou energia. Só que o gasto energético foi menor, então ela ainda termina com saldo positivo. Mas é muito pouca energia, somente 2 ATP. Lembra que eu mostrei anteriormente que ela vai acabar terminando com muito mais de 30 moléculas de ATP. Então tá aqui o que a gente acabou de falar. A glicose, o ATP veio, quebrou, para poder liberar energia, para transformar essa glicose em piruvato. Então, agora nós temos 2 moléculas, em vez de 6 carbonos, de 3 carbono, e veja então que ocorreu a formação desse piruvato. Esse piruvato, ele vai então entrar dentro da membrana, lá do... desculpe, sumiu o nome na minha cabeça agora. Da mitocôndria, desculpe. E aí, então, vai ter uma enzima, acetilcoenzima A, e vai ocorrer o famoso ciclo de Krebs. Durante esse ciclo de Krebs, então vai ter uma desidrogenação. Vai ser perdida molécula de hidrogênio e descarbonização, retirada de CO2. Então, com isso, vai ocorrer a produção de gás carbônico e a produção de FAD e NADH. Então, olhando aqui, o ácido cítrico formou o ciclo todo e vai, então, durante esse processo, levar à formação de ácido oxalocético. E vejam que durante todo esse processo de quebras, vai ocorrendo liberação de energia. Para finalmente chegar na cadeia respiratória, aonde nós vamos ter a formação de diversas moléculas de ATP, chegando então ao número de 30 ou mais moléculas de energia. Então, todo esse processo é um processo aeróbico e que depende da presença de energia. Então, está aqui os 2 processos vistos como um todo. A fotossíntese, produzindo açúcar e oxigênio, e, ao mesmo tempo, a respiração produzindo gás carbônico e água. Lembrando que a gente já tinha falado, processos inversos. Outro processo importante é a fermentação, que também gera energia, mas muito menos energia. Então, nesse caso, a gente pode ter formação de álcool etílico, ácido acético, ácido lático, ácido butírico. Então, se eu pensar, por exemplo, formação de ácido lático, isso ocorre, por exemplo, com bactérias. Então, a gente tem ali, por exemplo, o Streptococcus, Lactobacillus, que são bactérias que fermentam leite para a produção de iogurte, produção de
esqueci agora o nome, queijo, e aqui um molho de soja, o famoso shoyu. A fermentação lática, ela vai ocorrer não somente em produtos com leite, mas até no nosso corpo, por exemplo, nos nossos músculos, quando nós ficamos sem oxigênio. Então, se eu fizer muito exercício físico e ficar sem energia para esse processo todo, sem oxigênio, eu vou deixar de fazer a respiração aeróbia e vou passar para a anaeróbia. Consequentemente, eu produzo ácido lático. Por isso que a perna, depois de um dia de atividade física muito intensa, ou mesmo os braços, depende de qual parte do corpo você utilizou, acaba ficando bastante dolorido. No caso da fermentação alcoólica, ao invés de formação de ácido lático, nós vamos ter formação de álcool. Então, mesma coisa acontece aqui. Vai acontecer a quebra da molécula de açúcar, no caso aqui a formação de etanol, com liberação de energia. Nesse caso, a liberação de energia é menor do que na respiração aeróbica. Pessoal, esse é um resumo bem rápido. Qualquer dúvida, podem me procurar e nós continuamos com nossas aulas.